Estamos na semana em que a gente vai falar sobre a preguiça. E para falar sobre a preguiça, eu trouxe um grande especialista, o maior preguiçoso que eu já conheço, Arthur Machado. A gente vai bater um papo aí com vocês, espero que vocês gostem. Esse é o minicast do Quinto Elemento. Vamos lá, Arthur. Puta preguiça, né? Pô, como sempre, né? Os caras fazem a gente acordar cedo para falar sobre preguiça. Pois é, mas aí a gente vem porque a gente não é preguiçoso. Porque a gente entendeu? não é preguiçoso. Né? Porque eles são, mas a gente não. Porque eles fogem dos deveres deles. Aliás, é isso, né, cara? Eu vejo muito isso, Carlão, pra mim, que preguiça mesmo, cara, assim, que as pessoas acham que preguiça é aquela da rede, né? Na minha vida, cara, a preguiça foi, a gente depois entende bem, a gente falou isso no programa, cara, é fugir dos seus deveres, ou mascarar, porque às vezes a gente finge que está ocupado fazendo outra coisa e esquece da coisa, que você devia estar fazendo. No programa surgiu a dúvida entre o que é a diferença entre preguiça e assídia, né, que o Felipe levantou. E é justamente isso, por exemplo, a assídia é essa recusa espiritual. Recusar aquilo que você foi feito para fazer, né? Os deveres com Deus, para com Deus, né? Isso é a assídia, né? Você pega toda a tua energia que deveria ser colocada nesse tipo de atividade e você... Por que você está rindo? Aqui é assim, a gente faz... Quem sabe faz ao vivo e aí a pessoa fica rindo da sua cara quando você está falando uma coisa séria. Eu tô chateado, porque eu contei 5 piadas e ninguém riu. Agora você tá falando sério, o pessoal tá rindo. A pessoa começa a gargalhar. Que isso, cara? É muito desagradável esse tipo de coisa. Mas tentando voltar ao raciocínio, você sai da sua... Ela vai continuar rindo. Você sai para de fazer as atividades que você tem que fazer e joga toda a tua energia naquilo que não tem que ser. Então o cara vai ser militante no Twitter, né? Passa o dia inteiro lá no Twitter militando. Isso é assídia pura. Por quê? Porque ele está recusando os deveres espirituais que ele deveria estar fazendo e achando que está fazendo algo assim. Aliás, essa parada hoje é muito comum, né? As pessoas abdicaram completamente dos seus deveres espirituais. Exatamente. Dizem que estão ocupadas com a questão material, estou trabalhando, estou cuidando dos filhos, estou cuidando da cozinha, estou fazendo almoço, sempre está ocupada, mas na verdade ela é uma marionete que não domina a sua própria vida, né? Então, e esquece que você tem uma gama de deveres, né, cara? E o espiritual é um deles. A perda de significado é tão grande, por exemplo, que o cara que fica o dia inteiro na academia, ele é um preguiçoso. Parece que não. É isso aí. Parece que não. O cara fica o tempo inteiro ali, é o corpo, a maromba, não sei o que e tal. E aí, tudo bem. E o domingo na missa, você tem ido? Isso aí. Ah, não, cara, estou lá fazendo, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, eu não posso, porque a missa tem a hóstia, eu não como glúten. Não como glúten. Entendeu? Quer dizer, cara, você é uma preguiça, entendeu? Uma preguiça. E isso é um ponto muito legal, porque a gente pensa que a preguiça é o cara ficar na rede, tipo Sim, o Pimpaí na Bahia. Não sai de casa. Não é. Então, na verdade, o cara tá aí, meu irmão, pode estar na academia, malhando pra caramba, é um preguiçoso, porque ele tá fugindo de outros deveres. Ele tá usando isso como máscara. Eu percebi isso, cara, claramente, sim, né, sobre como... E aí, você falou que eu era especialista em preguiça, nisso eu fui mesmo, cara, durante muito tempo. Eu também sou. Mas não da rede, mas porque a gente, cara, se ocupa com coisas que é pra fugir dos nossos deveres. Sim. E a nossa sociedade hoje é muito preguiçosa nesse sentido. As pessoas... Cara, elas estão fugindo dos deveres, terceirizando a responsabilidade, não querendo assumir a sua responsabilidade. A sua cruz, né? Carregar a sua cruz. Isso. E se desenvolver, né? Pensar, estudar. Cara, entender, cara, agora eu vou parar pra poder estudar. Não, ele tá assim, cara, a coisa mais importante da minha vida é o trabalho. Mentira, você tá se ocupando com o negócio, fugindo do que realmente... Outros fatores, não que o trabalho não seja um dever, mas outros deveres importantes, cara. A reflexão é sempre importante, porque eu me pego, às vezes, fazendo isso, né? E, ao longo da minha vida, né? Claro que você vai melhorando, tentando se adaptar agora, depois você conhece algumas verdades, né, transcendentais, você muda, mas ainda é muito difícil, porque você está acostumado a ser esse preguiçoso, entendeu? Pô, cara, não, quero assistir agora o meu basquete, eu quero agora, vou ver um filminho, né? Não, cara, você tem que sentar a bunda ali, né? Você tem um dever, o teu dever não é esse. Então você tem que sentar ali. E até quando você executa o dever, a preguiça está ligada a você tentar liquidar esse dever rapidamente. Se livrar dele, sem você, de fato, de repente, meditar sobre ele e fazer o melhor... da melhor forma, né? Ou aquilo que ele se propõe, né? Então, assim, eu vejo hoje... E eu vou te fazer uma pergunta sobre literatura, sobre livros. Mas, assim, antes de fazer, que é muito garoto no colégio, meus filhos, às vezes, eu vejo que eles querem... Em vez de estudar matemática, ele quer resolver o problema, o dever de casa para se ver livre. Eu falo, cara, você precisa se dedicar nisso aqui, né? E aí a gente vê muito isso lendo também.
Às vezes a gente fala aqui, o pessoal fala, pô, vocês leem pra caramba, mas a gente também pula livro pra caramba, pula capítulo, o que eu acelera. tenho de livro começado e não terminado, olha, dá uma biblioteca aí, viu? Do tamanho do Gurgel, a minha não li tanto assim, mas... Mas deixei de ler já deixei de ler muito. Assim como os livros que eu deixei de escrever, né? Sim. Então, grande escritor de livros não escritos. Então, o Ivan Lessa, que também era uma espécie de preguiçoso, mais preguiçoso, melhor que nós, que a gente, né? Porque escrevia uma crônica, acho que por semana. Ele dizia assim que achava um absurdo um escritor no Brasil ter que publicar um livro para provar que ele é bom. Muito boa essa aí. Então é bem essa coisa E tem muita gente hoje que acha que é bom você ter publicado um livro, né? Sem fazer nada, né? O cara é especialista em relacionamento sem ter um relacionamento sólido. Né? Enfim, o cara como é que a gente encara isso, cara? No outro dia, assim, a gente pega um romance e fala assim, tem que ler... Aliás, virou modinha, né? Tem que ler Dostoiévski. Cara, beleza, vai lá pegar lá aquele castigo, um bololô desse tamanho e, enfim, tem que... Cara, é desafiador, porque não é mais naquela época, os nomes são russos, nome difícil, pô, como é que o cara encara consegue terminar um livro? É uma preparação, eu acho muito errado, e aí é a preguiça do cara que quer ensinar. Você tem que ler, não é assim, você tem que ler aos poucos. Sobretudo nessa geração que é cheia de estímulo visual o tempo inteiro, você sentar para ler, é uma atividade muito mais silenciosa, muito mais difícil. Então, vai com calma. Começa com um livro que o cara se interessa, uma coisa meio Agatha Christie, sabe? Uhum. E aí vai despertando, aí ele acaba querendo conhecer coisa melhor. Claro que assim, o cara que leu Harry Potter, não necessariamente ele vai sair do Harry Potter. Essa é uma lenda, né? Começa com qualquer coisa que vai dar certo. Não, tem que ser leitura estimulante. Você sabe que o cara vai compreender em algum momento que a literatura tem um valor. Uhum. Um valor meio que intransitivo, que é formar a tua personalidade. Enfim, não tem um valor prático, um valor de mercado, mas é para te ajudar a se formar. E você tem que começar com coisa leve, não adianta dar crime e castigo para um moleque que, cara, estava vendo Power Rangers, né? Uhum. Você tem você vai ter embolia intelectual, né? A gente tem uns amigos, às vezes, que o cara, ele saiu do Daigun e Pocotó pro Platão, né? Aí no meio do caminho solta umas atrocidades, né? Porque, cara, é embolia, a subida não pode ser tão rápida. Muito boa essa aí, vou começar a usar essa parada da embolia. Porque é um desafio, as pessoas falam, como é que eu consigo terminar um livro, né? Então, cara, realmente depende do livro. Exato. Depende de você no momento. E você tem que estar muito inteiro na tarefa. Por isso que eu acho que é legal essa questão da preguiça. Você tem que estar inteiro. Porque não adianta você pensar, eu tenho que ler o Dostoiévski porque mandaram eu ler. Se você não estiver inteiro, você não vai ter essa sensibilidade de pegar as partes que te emocionam, da história, que tem uma coisa legal, entendeu? E às vezes o cara pega o livro e pensa, eu tenho que ler o Dostoiévski porque eu preciso citar em algum lugar. Aí ele fica procurando uma frase do livro para citar numa conversa. Pô, o cara perde o livro, né? Então... Não tá absorvendo nada daquilo, né? É melhor botar no Google frase de Dostoiévski. Lê a orelha, pô. Tem um monte de leitor de orelha. Só lê a orelha, né? Não precisa. Aliás, tem livro que é bom só ler a introdução. Tem livros que eu só leio a introdução. Eu já sei o assunto, fala, putz, isso aqui vai ser chato de enfrentar, né? Mas a boa leitura é essa mesmo. Naquele livro do Mortimer Adler, como ler livros, né? Como ler livros. Você tem a primeira leitura, que é a leitura básica, lá, que é aquele cara que ele consegue ver, ele sabe o que tem ali, mas ele não entende aquilo, né? Então, o gato subiu o gato tem um chapéu. Ele consegue ler, o gato tem um chapéu, né? O segundo, que seria a leitura inspecional, assim, o gato tem um chapéu, que estranho, né? Pô, um gato. O terceiro ele já vai analisar, se o cara escreveu o gato tem um chapéu, ele está querendo... Porque ele já começa a entender que aquela linguagem ali tem algo escondido, entendeu? Ele vai tentar buscar, que é a leitura analítica. E a quarta, que seria entrópica, o cara vai falar, ele está falando o gato tem um chapéu, porque ele está fazendo uma referência ao livro tal, né? Que aí é o cara que já é o leitor mesmo. Esse é o mais difícil. Leitor, Pô, eu acho isso dificílimo, cara. Você tem que ter muita leitura, muito tempo, para poder captar que aquele livro ali, o cara está citando aquele fulano. Se é uma referência, ou cruzar conceito. Exatamente. Quem fazia isso era de modo absurdamente, até assustador, é o Zé Guilherme Melchior, né? Sim. Ele descobre que a Maria Helena Chauí meio que roubou
o trabalho de um outro cara na França. Exato. Não, peraí, eu já li esse. Pô, cara, ele escreve ele escreve isso no livro de... Até que ele faz acho que uma crítica à cultura, não é? Eu não sei. Ele é um escritor muito difícil, muito chato, às vezes. Mas ele tem essa coisa do... Mas ele achou que a Chauí, ele na verdade... encontrou o francês lá, né? Francês, exato. Cara. Porra. Exato. Isso é complicado, mas aí é um tempo, né? E você não pode... A preguiça, se você estiver na preguiça, você vai perder esse processo, né? Você não chega até lá. Sim. Né? Mas aí você vai querer ficar citando... Cara, tá cheio dentro desse... Tem uma situação que... o Brasil... Cara, eu vou fazer um parênteses aqui dentro da questão da preguiça, mas porque... acho que tem um parênteses, porque a gente... nossa questão do plágio no Brasil, tipo a Chauí fez com o Spinoza lá, da obra, do francês, é uma coisa recorrente. Tem um amigo meu que... Eu vou falar de duas histórias de advogados, mas tem um amigo meu, não vou falar quem é, nenhum das duas, mas tem um amigo meu que fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, cara, pega esses grandes trabalhos dos famosos constitucionalistas brasileiros, essas obras aqui, cara, traduz pro alemão, inverte, bota no alemão, bota num software que você vai ver que, cara, cópia, velho, ajuste, é tudo plágio. E eu falo, cara, mas é nesse nível, porque você vê umas obras impressionantes, e tem uns caras que escrevem umas obras, você fala assim, o cara não escreveu isso. Você olha pro cara, tem uns vivos aí, né, você olha e fala, não, o cara não escreveu isso. E realmente, até porque, quando você escreve, e pra mim uma sinalização grande disso, você escreve naquilo que você acredita, né, quando o raciocínio é teu. Sim. Quando o cara escreve um negócio e faz outra, é porque nunca o raciocínio foi verdadeiramente dele, né? E a gente vê isso. Mas teve uma história que é muito, muito peculiar. Tinha um cara que estava lançando um livro, foi um grande amigo durante um tempo, mas ele estava escrevendo um livro e muito interessante, ele fazia sobre direito em Shakespeare. E, pô, o cara meio que virou meio referenciazinha, virou modinha uma época, né? Economia em Shakespeare, direito em Shakespeare, não sei o que, tudo em Shakespeare, né? Sexo em Shakespeare. Então, virou uma moda pra você parecer inteligente e tal. E, cara, o cara começou a fazer essa porra em série. Lia um livro atrás do outro, um livro atrás do direito na Grécia, o direito. Então, cara, começou a virar um produto de massa. Depois ele começou a fazer coletâneas, né, pra tal. E um dia eu tava numa livraria em Nova York, cara, gigante, isso já tem um tempo, mais de 4, 5 anos. Gigante, que ocupa um quarteirão inteiro lá, Carlão. Aí eu desci e falei, pô, daqui a pouco eu vi uma sessão só sobre direito e literatura. Eu falei, cara, fui generoso, caridoso. Falei, pô, cara, isso tem tudo a ver com esse meu amigo, vou lá ver os livros. Aí comecei a ver os livros, daqui a pouco, direito em Shakespeare. Peguei o livro todo em inglês e tal, que era um japonês que tinha enchido sobre o assunto. Cara, eu falei, cara, vou mandar uma foto pro cara. Só que eu comecei a ler, o formato do livro é igual ao que o cara tinha lançado no Brasil. Aí eu peguei a data da publicação do livro. Vai que o japonês que copiou. Eu falei, pô, vai que... Cara, plágio. Caramba, velho. Total, velho. Aí eu falei, não, cara, essa eu vou cutucar o cara, porque é muita sem vergonhice. Aí eu peguei a foto, botei no meu Instagram pessoal, na época eu tinha, hoje quase... Aliás, o livro tá lá ainda, tá? E quem é curiosos, o cara tá marcado ainda lá, mas eu parei de usar o meu pessoal há muito tempo. Mas eu botei a foto, cara, e falei, acabei de achar esse interessantíssimo exemplar sobre o direito de Shakespeare e tal, e marquei o cara, né? Marquei o cara, obviamente o cara ficou sem graça e viu que a gente achou o plágio. Mas isso é um exemplo clássico da preguiça, o cara não quer pensar. Clássico, exato. E aqui o cara quer ter só os louros, ele não quer o esforço. Né? Você pega o jogador de futebol, em vários lugares, né? Claro, porque exige muito, né? Por isso que o cara que fica bom mesmo, ele leva muito tempo. Tá cheio desses moleques hoje com 14, 15 anos que são vendidos por um preço absurdo. E aí o cara morre, cara. O cara morre, porque ele já chegou lá. Né? Isso. Não precisa de mais, vai ser vendido por $100 milhões. Moleque de 15 anos. O que mais ele precisa provar? Não prova nada, ele cara. Fica sem propósito de vida, né? Fica sem propósito. Então, assim, o esforço, né, o objetivo tem que estar lá e tem que ser um objetivo até difícil, cara. Senão perde o propósito, né? E qual o objetivo mais difícil do que salvar a sua alma? Né? E esse é o seu verdadeiro propósito, né? A porta é estreita. Né? Eu sempre fico com medo dessa frase. Né? Mas era para dar temor mesmo. A porta é difícil, cara. Por isso que eu tô emagrecendo. E Carlão,
quer dizer, tem esse ponto que você falou que é isso, cara. As pessoas não querem... e é muito o Brasil. Quando eu falo que o Brasil é preguiçoso, aí fala, não, o povo é trabalhador. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente, cara, quer a vantagem. Porque o preguiçoso, ele só quer a vantagem. Ele quer o caminho mais fácil. Ele não quer o sacrifício. É a renúncia ao sacrifício, né? Então, muitas vezes a gente não encara uma tarefa por omissão, né? E se for da academia, por exemplo, é um clássico. Eu vejo muito isso em academia, eu fiz jiu-jitsu há muito tempo, falei isso um pouquinho no programa. O que você vê? Às vezes o cara malhando, ou o cara no jiu-jitsu, ou o cara tá lá porque tá fugindo de uma outra tarefa, ou ele tá lá pensando em outra coisa. Então ele tá lá só automático. E esse automático tem a ver com liquidar a tua tarefa. Então não vai ter não é que não vai ter efeito, mas não é todo o efeito que você poderia, se você estivesse pensando, estivesse inteiro naquilo ali. Agora, a gente vê uma geração, ou um povo no Brasil, que não é só atual, que só quer a vantagem. Então o cara não quer o sacrifício, entendeu? É por isso que a gente é preguiçoso por natureza, a gente só quer a vantagem, não quer o sacrifício. Tem um ensaio do Merapena, que ele... Agora eu esqueci o nome completo, mas é José Oliveira Merapena, algumas coisas. Fugiu o nome completo dele. Mas ele tem aquele livro Psicologia do Subdesenvolvimento, ele fala sobre o cartaz. Porque assim, o brasileiro, ele quer o cartaz, ele quer aparecer bem na foto. Então ele não estuda, ele vai ler as frases. Então ele compra um livro lá de 200, coletânea de frases de escritores. Aí ele decora aquelas frases, aí parece culto, né? O Antônio Torres, que era um cronista nos anos 20, ele de sacanagem, ele saía com os livros em alemão na rua. Aí os caras olhavam e falavam assim, caramba, você fala alemão? Eu falo, não, mas eu conheço meu povo. Porque o cara não vai saber, né? Ele fala assim, nossa, o cara tá com um livro em alemão, né? A história do Policarpo Quaresma, na nossa literatura está cheia de exemplos, na nossa literatura clássica, né? A nossa literatura contemporânea é feita por gente que só quer cartaz. Mas o que ele mostra lá, os livros, assim, o cara tem a biblioteca lá, aí passa, fala, nossa, mas para que tanto livro? Ele nem é doutor, né? Isso é tudo errado. E aí eu acho que a elite brasileira é a grande culpada nesse sentido, porque o povo acaba se afastando da cultura justamente como uma forma de autodefesa. Porque ele não se sente representado, ele não vê a cultura como algo que seja genuíno, criado, né, a partir dele mesmo. Não, é uma coisa empolada. Olha os exemplos de cultura que a gente tem. Tem uma novela, cara, eu vou lembrar depois, me cobrem, que mostra um cara que era... eu gosto de Shakespeare, eu gosto de não sei o quê. E você vê o tipo da pessoa, não tem nada a ver com um cara que é culto de verdade. Sim. É só uma aparência, só essa pose, né, o poser, né? Não tem nada a ver. E tem vários desses, a gente vê, né, os caras, todo gravatinha borboleta, não sei o quê, falando de cultura. Cultura não é isso, cara. Cultura não é isso. Cara, acho que você é um ponto muito importante. A elite brasileira é, pra mim, o exemplo clássico, mais clássico, assim, da preguiça. Porra, perfeito. Porque ela foge totalmente dos seus deveres. Totalmente. Ela foge do seu dever ela acha que elite é, assim, ter dinheiro, e ter um privilégio. E não essa elite de liderar uma nação, liderar um povo. Então ela foge do seu dever de liderança. De exemplo, né? De olhar e falar assim, poxa, eu quero que o povo seja igual. Assim, ela serve de mau exemplo. É fútil, cara. E é isso mesmo, é cartaz. Então assim, a pessoa acha que é chique falar francês, ela entra na aula de francês, não é porque ela quer, cara, conhecer outra língua, não é porque ela quer se dedicar a um livro. Falar 3 palavras em francês, né, num assunto. Isso é très vieux chanson. É isso aí. Aí falou bem, aí tirou uma onda. E sabe, vou a Paris, fico na rua tal, e lá não erra a pronúncia, entendeu? Ela fala Champs-Élysées em vez de falar Champs-Élysées. Exato, né? Ela fala correto e tá tudo bem. Não, porque não tem brasileiros que falam inglês corretamente. Eu falo, cara, mas nós somos brasileiros. Não tem obrigação nenhuma de falar inglês corretamente. Pô, não faço curso pra espião, pô. Exato. E aí você vê esse tipo de afetação, cara, é totalmente anticultural. É anticultural, isso é a anticultura. E é por isso que o Brasil talvez tenha esse problema. E aí eu defendo muito o povo se afasta disso. É bom, porque justamente aí ele não cai nessa ladainha. É evidente que o povo é manipulado, tá cheio de problema. Mas nessa ladainha do Todes, por exemplo, vai ter muito problema para entrar. Vai entrar porque os caras são, né, eles têm uma campanha grande, mas o povo trava muito, né? Mas olha só, da cultura assim, mas você não acha que, sei lá, falar uma coisa meio polêmica aqui, mas vambora. Esse vitimismo do brasileiro, cara, é preguiça, porque olha só, o cara vem e fala assim, você tem lá, sei lá, Tabata, então precisamos de uma educação de qualidade. Educação de qualidade. Agora, cara, sério, você não precisa de uma
tremenda universidade hoje em dia para estudar filosofia. Antigamente você precisava da biblioteca. Pô, cara, você tem um curso do Olavo online. Você tem um monte, vários outros até. Então, se o cara pode estar morando, cara, sei lá, na Zona Leste, pode estar... Ele reclama da escola, ele reclama, mas é um preguiçoso, porque tá tudo lá na internet. Entendeu? É uma biblioteca gigante, cara. Ele pode ir lá pesquisar um curso, a partir dali ele vai ler um livro, entendeu? Então ele consegue se aprimorar. A gente fez aquela entrevista com aquele cara que foi até um dos mais engraçados, é o... Letra J? Né? Letra J. Pô, o cara sozinho descobriu tudo na internet. Tudo. E hoje ele dá aula na internet, dá aula assim, né? Faz os vídeos na internet. O que você não tem hoje na internet de qualidade? Você tem muito lixo, mas tem muita coisa de qualidade, cara. Se o cara quiser aprender inglês online, ele consegue. Quer dizer, o que ele quiser. Esse vitimismo do povo também, diz assim, pô, não tenho nada, preciso ser socorrido. É querer ganhar de mão beijar, fugir do seu dever de se autoeducar. É a era dos direitos, né? É, dos direitos, até do Bob tem um livro que ele fala. Né? Você fica todo mundo querendo direito. Cara, para ter direito, alguém tem que ter dever, né? Não existe direito de... Não, e o primeiro, assim, o cara pode brigar por uma educação de qualidade. Fair, óbvio, é péssima. Ótimo. Cara, mas o primeiro dever de se educar é dele. É dele. Então ele não precisa ser, pô, eu não tenho uma universidade. Cara, vai ler o livro, cara. Quando começa, pega o primeiro livro e vai ler, entendeu? Exatamente. Então há uma preguiça também, quer dizer, a gente tem a culpa, mas o nosso povo também é muito... Esse vitimismo é um reflexo da preguiça, né? Total. Já é o negócio do espírito mesmo, né? Que vai contaminando ao longo do tempo, né? Isso é histórico no Brasil, essa coisa de você não querer... Que é o do cartaz, né? O lance do Meira Pena. Vários outros falam disso, né? Justamente dessa aparência. Vamos viver da aparência. Viver da aparência é o quê? É recusar a essência, né? E o teu dever de ter essência. Você essência. precisa... Cara, a essência ela vai sendo forjada, né? Você tem a essência natural, mas ela vai sendo forjada porque ela vai te montar como um indivíduo completo. Né? Que é esse indivíduo completo que é o indivíduo destinado à glória, né? A glorificar a Deus, enfim. E na prática, cara, como é que você vence a preguiça? Eu tenho minhas táticas também. Para vencer? É. Então, eu tenho muita dificuldade, mas às vezes eu me imponho eu vou, cara, assim, não posso pensar muito. Vai, senta e lê, né? E aí me fecho e começo a... Mas você chega a ter ordem, assim, ter um calendário fixo, ó, vou ler tal hora, de tal hora, vou ler 2 horas por dia, vou orar. Nesse ponto eu sou mais anárquico. Porque é bom por um lado, porque também eu não me preocupo em começar a ler agora, por exemplo. Sim. Né? Pego uma coisa e vou lendo. Não tenho... Enfim, tem gente que trabalha melhor organizado, tem gente que trabalha melhor desorganizado. Eu sempre fui mais desorganizado, nesse sentido, assim, de estudo, mas às vezes você sente falta um pouco, né? Eu falo o tempo inteiro eu faço fazendo plano. Agora eu vou fazer assim, tal. 2 horas depois eu já estou fazendo de outro jeito, completamente diferente. Mas normal, também faço certo, isso. Acaba funcionando. Eu pego um livro, separo para ler, leio outro, para um capítulo, me lembra, me remete a alguma coisa, eu vou procurar em outro e tá tudo bem, porque eu estou dentro de uma linha, na minha cabeça, uma linha de raciocínio que eu estou construindo um entendimento sobre algo. Então não é ler o livro, eu quero construir o entendimento. Então aquilo está sendo montado. A minha maior dificuldade hoje é não estudar em casa, por exemplo. Tudo bem que agora os livros estão todos bagunçados, então eu tenho dificuldade lá também. Mas assim, eu sabia exatamente onde estavam meus livros. É isso que você falou, tô lendo aqui, tô escrevendo, vai. Putz, eu sei que isso aqui tem algum livro. Aí eu vou lá, tá aqui, pum. E aí boto na mesa e começo a procurar. Eu vou rastreando dessa forma, que é aquela coisa voltando ao Mortimer Adler, quando você faz essa leitura inspecional de todos os seus livros, você não precisa ler todos, mas você tem essa leitura inspecional, então você sabe onde tem que buscar determinada coisa. Né? Isso funciona muito, né? Pelo menos para mim. Então, essa inspecional é bom, até de certa forma você está organizando o teu espaço, né? Exato. Eu faço isso, cara. Eu também, eu vou brincar aqui, fazer um oxímoro aqui, mas eu sou um anárquico organizado. Sim. Anarco com alguma ordem. Porque eu faço também isso aí, eu não tenho assim, não acho chato robotizar o dia. Eu vou, sei lá, fazer meu devocional às 5, vou ler às 8, é chato demais. Às vezes eu quero dormir 1 hora a mais. Mas então, eu gosto de fazer aleatório. Porém, eu guardo espaço de tempo nesse intervalo. Sim. Então, assim, cara, eu sei que eu leio de manhã, minha leitura de manhã é melhor. Eu não tenho tanta mais paciência para ler muito mais tarde. À noite, por exemplo, depois das 9, por exemplo. Difícil para mim. Então, o que eu faço, cara? Eu já sei que é de manhã. Agora, se vai ser às 5 da manhã, às 10, eu vou organizando de acordo com o meu dia, ou que horas eu vou orar, vou ler meu devocional. Acordar, eu geralmente faço meu devocional.
Mas eu separo em intervalos de tempo e eu organizo. Então, assim, cara, eu tenho meu lugar de estudo, ali agora eu vou estudar. E talvez o principal ponto que eu reconheci isso foi quando a gente deu aquele texto do Padre Fausto, que apesar de ser protestante, eu li o texto do Padre Fausto. Leio, é bom. O Padre Fausto é um cara bom pra seguir no Spotify, eu já vi umas pílulas dele também, né, os devocionais, vale a pena. Mas ele fala assim, cara, é você refletir antes da tarefa. Por que eu tô fazendo isso? Como eu tô fazendo isso? Quando eu li, eu meio que me reconheci em algumas atividades minhas que não certo. Que eu penso, cara, por que eu vou ler isso amanhã? Pra quê? Como? Aí você se organiza. Então você vê essa preguiça. Você fala assim, pô, cara, eu tenho que fazer isso? Não. Eu preciso por causa disso e eu vou fazer isso dessa forma. Então quando você reflete sobre a tua tarefa, é mais fácil você vencer a preguiça. Desde a pandemia que minha vida meio que deu uma virada de pernas pro ar, assim. Mas antes eu tinha uma técnica de leitura, técnica assim, né, de estabelecer o que eu vou ler, que era mais ou menos o seguinte: a leitura séria. Então eu tenho a leitura séria, que é a leitura que eu vou ler nesses horários mais assim que você tem concentração. Tem aquela leitura, por exemplo, do banheiro, sabe? Sim. Tô indo pro banheiro. Eu levo um livro de ensaios, por exemplo. Aí eu tenho a leitura poesia, eu descobri que é muito importante, inclusive de manhã, porque ela vai ajudando a melhorar o teu vocabulário. Então eu estou tentando fazer isso. O Alexandre Soares Silva, que é um grande escritor brasileiro, dos contemporâneos que não são cartaz, vocês deveriam comprar e ler, ele me deu essa dica. Ele falou o seguinte: eu leio toda manhã poesia nacional, Camões, coisa grande, coisa boa. Porque teu vocabulário, você vai estimulando teu vocabulário, porque depois você vai escrever, aquilo já está, né? E isso você fazendo todo dia, 20 minutos, 30 minutos, funciona muito bem. Então eu estou tentando colocar a poesia também. Mas aí tem um romance, entendeu? Que é o romance que é aquele que você pode ler em qualquer horário. Você não fica preso. Você pode ler à noite, por exemplo, entendeu? Pega lá, dormiu. Não é uma filosofia que você vai ter que se debruçar, estudar, depende do romance. pesar. Não estou falando de, você vai pegar Dostoiévski para ler de noite, é capaz de ser ter taquicardia, né? Até porque tem muitos romances que entram nessa coisa da leitura séria, não é uma leitura de prazer, né? Não tem essa leitura mais tranquila. Geralmente eu deixo os livros de espião, Simenon, Wodehouse, essas coisas mais... São bem maneiras. Que são maravilhosas, né? Tem muita profundidade, mas não é uma coisa que você vai ficar tenso. Assim. Sim. Pra noite tem que ser algo mais de boa. Cara, aliás, eu vou te falar uma coisa que melhorou muito minha vida. Em termos assim, de felicidade e tal. Que é um erro que acho que muitas pessoas cometem. A pessoa acorda e ela fala assim, pô, eu quero ver o que tá acontecendo. Vai no celular. Ou ela vai no Twitter, ou no Instagram, ou o WhatsApp do jogo, também faço, mas ou ela vai ler o jornal, né? E hoje, o jornal, cara, ele tem uma carga emocional, parece que tem uma luta que esse pessoal tá querendo atacar a nossa saúde mental mesmo. Sim. Eu não tenho dúvida que grande parte dos problemas de depressão, hoje no mundo, suicídio, tudo isso, cara, tem uma responsabilidade enorme da imprensa, que seleciona, cara, de começar o teu dia deprimido. Sim. Então, se você falou de ler a poesia de manhã, cara, acordem, não precisa saber o que está acontecendo no mundo. Cara, vamos buscar primeiro as coisas mais elevadas. Pode ser a tua leitura bíblica, pode ter a tua meditação, pode ser, você gosta do Osho, vai ler o Osho, sei lá. Mas lê uma coisa boa, lê uma poesia, lê algo, cara, que comece o teu dia estimulante com coisas boas. Entendeu? Desde que acorda, vou malhar. Beleza. Eu sei que já acorda muito cedo pra malhar, mas também acorda 20 minutos antes e lê 10, 15 minutos antes. 15 de uma coisa boa. Um bom podcast, né? De repente você pega um Padre Fausto da vida ou outro, bota o podcast, vai lá malhar. E começa o dia suave, entendeu? Começa o dia... Eu vejo assim, que melhorou muito minha vida é isso, cara. Começar o dia suave, aí depois que eu volto da academia e tal, aí eu encaro o vale de lágrimas, as notícias tristes, política, trabalho, né? E à noite, a partir de... Hoje eu tenho dormido cedo, realmente cedo. Olha que louco, como é que é a preguiça. Eu tinha preguiça de dormir cedo. Eu achava que eu tava perdendo o dia. Cara, eu passo por isso, eu falo, puta, eu não vou deitar 10 horas.
Nem ferrando, né? Só que dormir aí você vai tentar achar uma coisa pra fazer. É um dever, cara. Então eu tô fugindo de um dever que dormir cedo, que é bom. É bom, cara. A gente é bom. Não cai nessa. Esse papo, eu tô super descansado. Durmo 1 da manhã, acordo às 6, eu não preciso de mais. Mentira. Eu acreditava nisso. É mentira, você tá se enganando. E aí, antes de dormir, dormir cedo, eu começo, cara, aí sim, coisas boas e saio dessa cracolândia que virou a imprensa brasileira. Esquece isso aí. Porque é só tristeza, cara. Te faz mal, saúde mental mal. Acordar e dormir, cara, com as coisas pesadas, fora das tuas preocupações diárias, cara, é muito duro. Eu tenho evitado. Façam isso, vai melhorar muito a vida de vocês. Meu ano, né, por exemplo, dos últimos anos, eu sempre acordo, olha o que é a preguiça. Eu comprei a máquina de café. Aí você fica dependendo daquelas malditas cápsulas. Isso. Né? A melhor coisa é quando elas acabam, porque aí eu vou ter que fazer o café do bullying. E aí você tem que vencer a preguiça. Porque, cara, aquilo tá lá. E você vê, as coisas modernas, elas são todas feitas para estimular essa nossa preguiça, né? Porque aí você fala, puta, acabou a cápsula. Bom, tá bom, e aí? Você não toma café? Você não quer tomar café? Faz o vai lá fazer. É isso aí. Vai lá fazer. Aí eu faço cafezinho, aí venho, ligo o YouTube, vou assistir a homilia do padre Paulo Ricardo, tenho feito isso todo dia. Né? Aí depois eu vou ver o rodado da NBA, porque também ninguém é de ferro, né? Fiz os meus deveres espirituais, depois quero saber o que aconteceu na NBA. Sim. Mas é o começo do dia. Depois, aí você vai estruturando, entendeu? Aí é uma delícia, cara. É uma delícia. É isso. Recomendo também. Crie atividades logo de manhã. É isso, e boas, a ver com você. Né? Não, às vezes a gente fica postergando o cuidado de você mesmo, que é uma preguiça, que você está fugindo do dever de você. Eu estou me ocupando dos outros. Aí no final você fala, não tenho tempo para mim. Não, o tempo você teve, você foi preguiçoso com você. Entendeu? E às vezes a gente encara, por isso que a preguiça é um pecado mesmo, é tão sério, capital no sentido de estar na cabeça, no caput, né? A gente falou no programa. Porque a gente fala assim, eu como muito rápido. Cara, você está com preguiça de comer. Não, mas eu comi. Não, você está com preguiça de comer, porque comer não é liquidar aquilo, é estar sentado, cara, agora eu vou almoçar, eu vou comer, cara, eu vou ficar em paz aqui. Sentir a mesa, assim, né? Estar presente, né? Que aí a turma dos orientais malandramente criaram o poder do agora, né? Mas, o poder do agora, a presença, isso já está na Bíblia, velho, isso já está lá. Isso você está tentando só... Há um tempo para tudo, né? No Eclesiastes. Isso, há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo, um tempo para correr, há um tempo para parar. Evidente que assim, a gente fala, a gente tá refletindo, mas eu sei também da quantidade de falhas que eu cometo nesse processo. Sim. Sobretudo espiritual, que aí você cai no que você falou da preguiça, que pode virar um pecado grave, né? Se você deixar ela tomar conta naquilo que você tem realmente que fazer com seus deveres espirituais, aí, cara, você tá ferrado. Agora, falar assim, não quero lavar aquela louça agora. E tudo bem, é um pecadinho leve. De repente você tá procrastinando, é diferente, você tá desorganizado, cara, é outro problema. Não quero olhar para aquela louça. E nesse ponto legal, cara, a ordem, e por isso que ela é importante, ela não é um fim em si mesmo, ela ajuda muito a gente a vencer a preguiça. Sim. Então esse negócio, cara, vou comer. Cara, você tem uma mesa organizada, você organizou para comer. Né? Não é comer lendo, comer vendo televisão. Cara, me organizei para comer, ordenei. Você vai comer de verdade, não liquidar. Vou estudar. É que a gente fala, eu faço para meus filhos, cara, ter uma mesa organizada, se preparar, já deixar o livro pronto, já deixar aquilo para quando você for sentar, você já começar a jogar. Não é você começar a ver o que vai estudar e uma mesa desorganizada. Faz diferença, uma biblioteca organizada, entendeu? A tua vida está em ordem, ela permite que você vença a sua preguiça mais facilmente, entendeu? Você chega, vai fazer o teu café no bullying. Onde tá o bullying? Não sei onde tá o café. Cadê a cápsula? Acabou, aí você pega. Mas você se arrumou a cozinha, sabe onde tá o bullying, o café tá ali, já foi no supermercado, tua vida tá organizada, cara, uma vida prazerosa demais. Mesmo que ela seja bagunçada, né? Sim. Porque tem aquela coisa que a gente fala assim, eu sei como é que é essa bagunça que é organizada. Isso. Né? Eu sei os livros que estão aqui todos espalhados, né? Não mexe nisso. Pelo amor de Deus, não guarda. Senão você vai desorganizar a minha bagunça. Né? Tem isso também, né? Tem isso. O teu processo de organização, às vezes não é a organização de deixar tudo limpinho. Aliás, isso é até meio ruim, cara. Você fica tudo... Parece que você nunca mexeu em nada, né? Vira toque, né? Vira toque, né? Tirou, tem que colocar no lugar. Não, peraí, tem coisas daqui que eu preciso segurar. Não posso devolver agora para a biblioteca, senão vai embora, né? Perde raciocínio, perde isso mesmo. Uma coisa é organizado, outra coisa é bagunçado. Duas coisas diferentes.
Muito bem. Então, muito bem. Vamos deixar de preguiça. Agora, você já viu o nosso programa aqui, a gente está com fome, a gente está gravando. Morrendo de fome. Então, nós não vamos fugir do nosso dever de comer. Já falando da preguiça, agora a gente vai prazeres, deixar de ser preguiçoso e vai comer. Da mesa. Sem gula. E isso é uma coisa legal também. Se você tem família, se você tem a oportunidade de estar com a família, cria esse hábito de almoçar junto, de jantar junto. E aí você esquece a televisão, sai fora disso. Porque isso é bom, cara. Você tem lá, né, pai, filho. Eu me lembro muito da minha infância, o que me dava muita alegria era o jantar. Porque meu pai trabalhava, né? Então ele não almoçava com a gente. Quando ele jantava, e assim, ele sempre criava brincadeiras, assim, brincadeiras que, ajudaram a gente pra caramba, em termos de raciocínio, né? Então ele fazia assim, agora vamos falar de capital. E aí ele falou, qual que é a capital da Suécia? E a gente ficava tentando adivinhar. Ele falou, quando você não tá nervoso, você tá o quê? Tô calmo. Estocolmo. Ele ficava dando dicas, assim. Muito boa. Era muito bom isso. Então a gente, agora eu vou pensar num animal. Vocês têm que adivinhar qual é. Então ele fazia isso muito com a gente. É um baita estímulo, né? Dessa coisa do jogo quando você é moleque. Foi muito importante, assim. Então valorizem isso. Né? E vocês pais também, parem de ser preguiçosos com seus filhos. Né? Deem a atenção devida que eles merecem. Isso aí. Galera, obrigado aí pelo tempo. Eu vou voltar à minha preguiça. Mentira, eu vou combatê-la. Vamos pra rede agora. Vamos comer. Trabalhando, dever cumprido. Dever cumprido. Vamos comer. Obrigado aí. Curtam, compartilham, joinha, deixa de ser preguiçoso. Compartilha, curte, ajuda a gente. Essa informação chegar para mais gente é boa e importante. Então, faz parte do seu dever ajudar a gente a fazer com que isso chegue a mais pessoas e deixe de ser preguiçoso. É isso aí.